Boa tarde, pessoal. Então, conforme a gente havia combinado, né, a nossa aula de hoje ela vai ser uma aula um pouco diferente, né, na modalidade assíncrona que a gente costuma falar, né, onde vocês vão assistir no horário da nossa aula a gravação desse conteúdo, tá? Então, a gente já tinha conversado na aula de ontem, né, a gente já tinha começado esse assunto. Nós vamos dar continuidade na aula de hoje, então a gente continua vendo a questão do mecanismo de bobina móvel e imã permanente, né? Mas o foco da nossa aula de hoje é sobre o multímetro, a diferença do digital e do analógico, né? E a parte do multímetro como voltímetro e como amperímetro, tá? Então a gente ainda tem alguns vídeos que eu vou estar apresentando para vocês hoje, para a gente ter uma explicação um pouco diferente desse conteúdo e desse equipamento que é muito utilizado, né? Não só no meio industrial, mas também até nas próprias residências, né? Quem tem o conhecimento desse instrumento acaba utilizando. Então, primeiro falando sobre a questão do instrumento analógico, a gente já falou um pouquinho sobre aulas anteriores. Os analógicos são dispositivos eletromecânicos que utilizam geralmente um ponteiro deslocando-se sobre uma escala para indicar a medida. Então, aqui a gente tem um modelo de multímetro analógico bem antigo, né? Tem de um amperímetro analógico também, que são usados em bancadas, né? Então, a ideia é essa, né? A gente tem um ponteiro que vai se deslocar numa escala, né? A partir da medida que ele está realizando, e a gente precisa olhar, então, onde o ponteiro parou, em qual escala a gente está trabalhando para verificar qual o valor, né? Então, a gente tem, dentro de um range da escala do instrumento, a gente pode ter diversos valores, possibilidades de valores, e não só valores apresentados no visor, como a gente tem no digital, né? A questão do instrumento digital já é um pouco diferente, né? A gente já tem uma base eletrônica por trás do equipamento, né, para apresentar esse display. Então, são utilizados dígitos, né, para indicar essa medida. A gente também tem a questão da escala, precisamos colocar na escala para indicar onde, que tipo de grandeza, né, a gente está medindo, com que escala a gente está trabalhando para poder associar o valor que aparece no visor com a escala que a gente está trabalhando, tá? Então, essa é a diferença, a gente já vinha falando sobre isso, né? Só para relembrar isso para vocês. Falando do multímetro, então, quando a gente fala de eletricidade, a gente diz que nós temos três grandes grandezas, né? Desculpa ali no slide, básicas, tá? Tensão, corrente e resistência elétrica. A partir dessas grandezas, a gente consegue calcular uma série de outras, como a potência, por exemplo, né? Mas precisamos dessas três para conseguir obter outras variáveis no meio elétrico, tá? Então, por isso, falamos que essas três grandezas são as três grandezas básicas nesse meio no qual nós estamos inseridos. E aí, o multímetro ou multiteste, né? Ele mede com uma boa precisão, tá? Vamos dizer assim, utilizando dessas três grandezas, né, fazendo uso dessas três grandezas, ele pode nos prover não só os valores dessas variáveis, mas alguns outros valores, tá? E aí isso faz com que ele seja muito utilizado nas mais diversas aplicações, porque com o mesmo instrumento eu consigo obter diversos valores de diversas grandezas diferentes, e não só a tensão com voltímetro, a corrente com amperímetro, por exemplo. Então, a gama de aplicação do multímetro ela é maior porque ela consegue atender, né, um número maior de variáveis e acaba sendo mais prático, né, para o dia a dia ali. Então, aqui nós temos o exemplo do multímetro analógico, do multímetro digital, né? Existem dentro do analógico, dentro do digital, diversos modelos.
de diversos fabricantes, uns mais sofisticados que outros, uns com um grau de proteção melhor do que outros, tá? Isso são coisas que a gente tem que avaliar, num dos vídeos vai falar sobre isso, tá? Mas todos eles nos provêm a facilidade, né, de medir mais de uma grandeza, tá? Depende da aplicação, um é mais indicado que o outro, a gente já vem falando sobre isso, questão de eletrônica, do analógico ser mais indicado, o digital para aplicações mais simples, né, ali no chão de fábrica, onde eu só quero a variável que eu estou medindo naquele instante, mas a gente já falou sobre essas questões. Então, o multímetro, né, ele é um dos instrumentos mais úteis para essa análise de circuitos elétricos, multímetro, multiteste, enfim. Ele é um aparelho que combina, então, um amperímetro, um voltímetro, né, e o ohmímetro, que é um medidor de resistência elétrica. Dessa forma, a gente consegue medir, então, essas três variáveis, né, a corrente, a tensão e a resistência, dependendo do multímetro, algumas outras grandezas, né, tem multímetros hoje em dia muito mais sofisticados que medem várias outras grandezas, tá? Mas todos eles medem principalmente essas três, tá? E aí a gente tem ali a chave giratória, onde a gente vai colocar na escala que a gente deseja para corrente, para tensão ou para resistência, né? Para poder estar fazendo a medida. De nada adianta eu colocar numa escala de tensão e medir corrente, eu vou estar usando o equipamento de modo errado. E a gente vai falar sobre isso, sobre os cuidados que a gente tem que ter na hora de utilizar esse equipamento, tá? Então, basicamente, nós podemos dividir esses cuidados em 4 itens, tá? A falta de conhecimento, a qualidade do multímetro, a categoria do multímetro e as pontas de prova e escala, tá? Então, o que seriam esses itens? A falta de conhecimento, o primeiro deles, né? Existem muitos entusiastas e amantes da eletricidade, mas não é qualquer pessoa que pode manusear esse equipamento, tá? Então, é necessário ter conhecimentos básicos sobre as principais grandezas da eletricidade, ou seja, corrente, tensão e resistência, além de compreender como cada uma delas se comporta em um circuito e, de fato, conhecer o equipamento. Então, no momento em que a gente não adere a esses critérios, nós podemos dizer que a falta de conhecimento é o mais grave de todos os erros, né? Portanto, antes de iniciar uma medição, é preciso pesquisar e estudar sobre o equipamento e as suas grandezas elétricas. Parece bobagem, mas não é, pessoal. A curiosidade acaba acarretando em problemas mais sérios. Para o equipamento, então, estragar um multímetro, um equipamento desses, dependendo do equipamento, é caro. Temos equipamentos multímetros aí baratinhos hoje em dia, né? Mas não tem o grau de segurança que outros multímetros têm, tá? Então, a gente precisa ter o cuidado para não dar problema no equipamento, para não ter algum acidente com o circuito que a gente vai estar realizando a medição, mas principalmente para não ter nenhum dano para nós mesmos, tá? Utilizar um equipamento desses errado pode ocasionar algum acidente, já tem, se vocês botarem aí na internet, vocês vão ver acidentes relacionados a isso. Quando eu dei essa disciplina, já tiveram colegas que falaram sobre, né, situações em que presenciaram no serviço. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, de que utilizar mal um equipamento pode ocasionar danos sérios, tá? A questão da qualidade do multímetro, eu falei, nós temos multímetros desde o mais barato até o mais caro, né? E a gente precisa ter cuidado na hora de escolher esse equipamento. Então, usar multímetros de marcas desconhecidas que não possuem nenhuma certificação, categoria ou procedência é um grande erro, né? Por isso, a importância, né, da gente conhecer o multímetro que está prestes a utilizar.
se preocupar com esses detalhes, por mais que o preço influencie, a gente precisa lembrar que a vida, ela vale mais, tá? São questões que a gente precisa levar em consideração, tá? Questão da qualidade, tem a questão associada à categoria de proteção do instrumento, isso é extremamente importante, eu sei que isso encarece, né? Mas dependendo da aplicação é necessário, tá? Porque pode ter acidentes bem graves mesmo, então a gente tem que considerar isso, de repente algum de vocês até tenha presenciado ou saiba de alguma história, né, de alguém que usou mal um equipamento. A questão da categoria, né, então, do multímetro, ficar atento quanto a isso, tá? Porque quando utilizamos multímetros de categorias menores para determinadas medições, podemos danificar o equipamento, além do risco para quem está executando essas medições, por não oferecer uma proteção adequada contra surtos e transientes na rede, que é o que eu estava falando, né? Então, a qualidade do multímetro está associada à categoria dele. Categoria de proteção que eu falo, tá? Vocês já devem ter visto nas ANR da vida aí. Questão do IP, tensão de isolação, enfim. Essa categoria ela é extremamente importante para garantir a segurança do equipamento, do sistema e principalmente do operador, da pessoa que está ali fazendo uso daquele equipamento. Então, tenho certeza que multímetros que vocês utilizam nas empresas não são esses que a gente encontra aí baratinho nos camelô da vida, né? São multímetros que têm um grau de proteção, têm uma categoria considerável para que evite esses problemas, tá? Mas não se esqueça, de nada adianta isso se não saber utilizar o equipamento. Então, se eu não souber utilizar, bom, aí eu não vou, se eu tiver um multímetro com uma boa categoria, com uma boa qualidade, eu não vou ter problema comigo, não vai ter nenhum acidente, mas eu posso danificar o equipamento e é um equipamento caro, tá? Então, a gente precisa trabalhar com tudo junto, conhecimento, qualidade do equipamento, categoria do equipamento, e também precisamos ter atenção à questão das pontas de prova e escalas, tá? Então, erros ao selecionar os bornes das pontas de prova ou as escalas do multímetro são erros graves, porque além de danificar aquele dispositivo, né, aquele equipamento, né, o risco de acidente é muito alto. Portanto, fique atento onde os bornes das pontas de prova são encaixados e observe se a seleção da escala está correta. O multímetro, nós temos geralmente 3 bornes ali, né, para selecionar. Verificar antes. Ah, mas eu fui a última pessoa que usei e deixei ali. Bom, tu não sabe, no meio do industrial a gente não sabe, de repente algum colega usou, colocou, foi medir outra variável, colocou no diferente, verifiquem, tá? Comprovem que estão nos bornes corretos, verifiquem a escala novamente, tá? Por quê? Porque o mau uso pode ter acidente, ou uma escala inadequada pode retornar um valor inadequado, e aí, de repente, eu acho que eu estou medindo um valor e eu estou medindo outro. Então, esse processo também é importante de bornes, pontas de prova, escalas, tá? Para a gente estar verificando. A questão das pontas de prova, tá? Então, ao conectar elas nos bornes do multímetro, precisamos ficar atentos, porque o borne deve estar de acordo com o que eu estou medindo, tá? E é importante que vocês fiquem atentos, porque se eu tenho um borne em cima do outro, né? Os 3 bornes. Essa ordem ou essa localização, ela pode mudar de um fabricante para outro, de um tipo de multímetro para outro. Então, não é, eu vou medir corrente é no do meio e no de baixo. Vou medir tensão é nos 2 primeiros. Não, vocês têm que conferir o que está ali junto, o que diz ali, qual efetivamente é o borne na hora de fazer a medição, tá? Porque isso varia, a localização varia, a ordem varia.
de um instrumento para outro. Tá? Então, vamos para entender melhor, né, como encaixar essas pontas de prova nos bornes corretos, vamos pegar um exemplo dessa imagem aqui, tá? Aqui, inclusive, tem as categorias, tá? Categoria 2, categoria 3. É isso quando eu falo de categoria, né? Quanto maior essa categoria, melhor. Tá? Então, eu tenho, além dos 3 bornes que eu falei, eu tenho o comum, né? O preto. Então, seguindo esse exemplo, se quisermos medir uma corrente de até 10 amperes, tá? Nós vamos utilizar a ponta de prova no primeiro borne. Tá? Então, deixa eu só marcar aqui, né? Nesse primeiro borne aqui, tá? Até 10 amperes, tá aqui a informação, certo? No caso de corrente muito baixa, de milho ou micro, a gente usa o segundo, tá? Que seria esse aqui que está indicado, né? Para corrente de mili ou microampere, tá? As demais grandezas, né? Então, questão de diodo, questão de tensão, de resistência, nós utilizamos o último borne, tá? Então, todos eles, né, associados ao comum, então, tá? Então, precisamos ficar atentos a isso, tá? Para poder fazer o uso correto do equipamento, certo? A questão de selecionar escalas, né? Nós estamos sujeitos, eu falei já isso mais de uma vez, da questão dos erros durante a medição, nós tivemos aula sobre erro, falamos sobre isso, né? Então, antes de fazer o processo de medição, efetivamente, nós precisamos conferir qual a escala, né, daquilo que eu estou medindo. Tá? Então, eu preciso fazer essa conferência, preciso saber se o que eu estou medindo está correto, tá? Está na escala correta. Então, para ter uma precisão melhor na medição, né, alguns modelos de multímetro têm diversas opções de escala, né, como, por exemplo, 200 milivolts, 2 volts, 20 volts, 200 volts, 2 miliamperes, 20 miliamperes, 200 miliamperes, 20 amperes, tá? Por quê? Porque não adianta eu querer medir uma corrente muito alta, uma corrente muito baixa, então eu quero medir uma corrente lá na casa dos 1000 e colocar na escala de 20. O que eu vou enxergar lá é 0,000 um valor. Então, é aquela coisa do erro de arredondamento que a gente falou, né? Por quê? Porque eu tenho um limite, falando de um digital, de grandezas que eu posso mostrar, de variáveis, de números. E aí, se eu colocar numa escala errada, eu vou estar perdendo informação. Então, eu coloco na escala de 2 miliamperes ou de 20 miliamperes, e aí eu vou ter um número maior de informação, porque aí se eu tiver, por exemplo, numa escala de 20, aí eu vou ter 15,254 e eu sei que é miliampere. Se eu tivesse numa escala de 200, aí eu já teria só 0,015. Então, eu estaria perdendo informação. Além de ser mais fácil, né, mais visual, quando a gente está na escala mais adequada para aquela medição. Então, aqui nós temos, ainda falando sobre as escalas, né? Se eu quiser medir, por exemplo, uma tensão de 220 volts e eu colocar na escala de 200 milivolts, tá? Eu posso danificar o equipamento durante essa medição, tá? Ou ainda, de repente, vai estar mostrando uma informação ali e eu vou achar que a informação está correta, né? E eu vou ter um erro de leitura. Esse meu erro de leitura pode ocasionar acidente. Então, isso tem que ser vetado, tá?
Um erro muito comum nesse caso é achar que não tem tensão em um circuito, quando na verdade existe tensão. Por quê? Porque eu vou fazer a medição, o valor que eu estou medindo é maior do que minha escala pode mostrar, fica aparecendo umzinho lá, e aí eu acho, tá sem tensão, ou tá aparecendo zero, tá sem tensão, e o que eu vou fazer? Eu acho que tá sem, e de repente vou tocar ali, vou fazer a manutenção, e eu quero verificar se tem ou não tem tensão para poder fazer a manutenção no equipamento. E aí eu acho que não tem, vou lá e acabo ocasionando um acidente, tá? Porque tem tensão, o que aconteceu só estava na escala errada. Então, tem que prestar atenção nisso, tá? Não é brincadeira, não. Pode ocasionar problema, tá? Se for medir a tensão em uma instalação, sempre colocar o multímetro na escala mais alta, tá? Para garantir a segurança do dispositivo, a nossa segurança, tá? E evitar problema no equipamento. Coloquei na maior escala, verifiquei que tenho como o valor não é tão alto, aí eu diminuo a escala. Mas procurem sempre começar pela maior e aí, se for necessário para melhor visualização, diminui, tá? Se não, fiquem na maior escala, tá? E não se esqueçam, claro, sempre da questão da corrente alternada ou contínua, né? Aqui, vou mostrar um vídeo para vocês justamente com esse processo de utilização do multímetro, tá? Eu espero que vocês escutem bem o vídeo, senão depois vocês me reportem que a gente apresenta o vídeo na aula ou manda o vídeo para vocês, tá? Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo. Hoje eu vou falar sobre os principais erros ao utilizar o multímetro. Vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, antes de iniciar o nosso assunto, vou deixar um convite para você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho do YouTube para receber as atualizações e, se gostar do vídeo, deixe um like. O multímetro, sem dúvida, é a ferramenta mais importante para o eletricista, sendo essencial em praticamente todas as suas atividades. Embora o multímetro seja uma ferramenta que a grande maioria dos eletricistas estão familiarizados, ainda recebemos muitas dúvidas aqui no canal sobre este equipamento. Neste vídeo, vamos mostrar os cuidados ao manuseá-lo e como não cometer erros, visto que um erro com o multímetro pode ser fatal. Estamos sempre em contato com os fabricantes para trazer um conteúdo correto para vocês. E para fazer este vídeo, nós conversamos com a equipe técnica da Fluke. Esse vídeo é para alertar a todos os profissionais do mundo da elétrica e entusiastas da eletricidade sobre os perigos da utilização incorreta dos multímetros. Este equipamento vai estar em contato direto com partes energizadas de um circuito ou muito próximos, sendo que qualquer problema com o equipamento pode colocar a vida da pessoa em risco. Há algum tempo, a apresentadora Ana Maria Braga foi utilizar um multímetro mostrando como medir tensão em uma tomada. Ela manuseou o equipamento de maneira inadequada, cometendo diversos erros antes e durante a medição, ocorrendo um incidente, pois houve um estouro no multímetro. Ninguém se feriu, mas poderia ter sido algo mais grave. Não é qualquer pessoa que pode manusear um multímetro. É necessário ter conhecimentos básicos sobre as principais grandezas da eletricidade, além de compreender como cada uma delas se comporta em um circuito. Outro fator importante é conhecer o equipamento. E aqui já podemos destacar o primeiro erro, que é não ter conhecimento suficiente para manusear um multímetro com segurança. Portanto, usar multímetros de marcas desconhecidas que não possuem nenhuma certificação, categoria ou procedência é de fato um grande erro. Fique atento quanto à categoria dos multímetros, pois todos devem indicar a qual categoria pertence. Nesta imagem que está aparecendo na tela, temos 3 multímetros de categorias diferentes. Um de categoria 2 e 3, um de categoria somente 3 e outro de categoria 3 e 4. Quanto maior a categoria de um multímetro, maior será a sua resistência contra eventuais transientes ou surtos da rede elétrica, garantindo a segurança durante as medições. Além da categoria adequada, que é extremamente importante,
Existem multímetros que são acreditados por laboratórios independentes, como o LCSA e o TUV. No caso da Fluke, todos os multímetros possuem no mínimo 2 dessas acreditações. Por um lado, isso relativamente deixa o produto mais caro, mas a acreditação do equipamento é fundamental para garantir que ele foi testado nas condições mais extremas e que passou por todos os testes. No caso dos equipamentos certificados CE, apenas o projeto foi aprovado, ou seja, eles nunca foram testados por laboratórios, podendo ser um risco para o usuário. Quando utilizamos multímetros de categorias menores para determinadas medições, podemos danificar o equipamento, além de existir um risco para quem está executando essas medições, por não oferecer uma proteção adequada. Ao conectar as pontas de prova nos bornes do multímetro, fique atento, pois o borne escolhido deve estar de acordo com as medições que deseja fazer. Por exemplo, se quiser medir corrente de até 10 A, deve conectar a ponta de prova no primeiro borne. No caso de corrente muito baixa, de milha ou microampere, deve-se usar o segundo borne. E para as demais medições, como tensão, resistência e continuidade, deve-se usar o quarto borne. É importante compreender que os bornes podem variar de acordo com o tipo, modelo e marca do multímetro. No momento de selecionar as escalas, existem 2 erros que estamos sujeitos a cometer. O primeiro é não selecionar a escala adequada para a medição. Portanto, antes de realizar qualquer medição, é necessário fazer a escolha da escala correta. Uma grande vantagem da Fluke é que alguns multímetros têm escala automática que elimina este risco. Mas fique atento, pois não são todas as marcas que possuem essas proteções. Isso facilita para que você faça uma medição de tensão em qualquer ponto sem precisar trocar as escalas. Veja que com este multímetro T5600 da Fluke, podemos medir tanto uma pilha como uma tomada 127 volts, sem precisar trocar a escala em nenhum momento. Para ter uma precisão melhor na medição, alguns modelos de multímetro têm uma vasta escala de seleção. Por exemplo, ter escalas de 200 mV, 2 volts, 20 volts, 200 volts e 600 volts. Caso você tente medir uma tensão de 220 volts na escala de 200 mV, o seu multímetro pode ser danificado e a leitura dos números pode levar a um erro que pode causar acidentes. Um erro muito comum nesses casos é achar que não tem tensão em um circuito que tem tensão. Agora vamos fazer um teste mostrando que um simples erro na escolha das escalas pode ser suficiente para queimar o multímetro. Eu vou fazer uma medição na escala correta para mostrar que o multímetro está funcionando perfeitamente. Agora eu vou mudar a ponta de prova e a escala de tensão para corrente. E quando voltamos à ponta de prova e a escala para tentar medir a tensão novamente, não é possível porque o multímetro está queimado. O segundo erro é trocar de escala enquanto as pontas de prova do multímetro estão conectadas nos circuitos. Jamais faça isso. Então, você deve selecionar a escala antes de inserir as pontas de prova em alguma parte do circuito. Novamente, os multímetros da Fluke se destacam por possuir as escalas automáticas e proteções internas. Um detalhe legal é que os multímetros dos eletricistas costumam trabalhar em condições extremas, caindo no chão diversas vezes, como, por exemplo, de cima de uma escada. Todos os multímetros da Fluke passaram por testes que garantem o seu funcionamento, mesmo após uma queda de até 2 metros. Vamos conferir isso. Eu vou fazer uma medição para mostrar que o multímetro está funcionando perfeitamente. Agora eu vou subir e deixar o multímetro cair. Observe que quando eu faço a medição novamente, tudo está funcionando. Você já teve algum acidente com multímetro enquanto estava usando? Conte aqui nos comentários como foi. Sempre se preocupem com a segurança de vocês. Usem equipamentos e ferramentas adequadas. Aqui na descrição está o link dos aparelhos da Fluke que usamos. Vale a pena clicar e se informar sobre estes importantes aparelhos. Bem, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Bom, pessoal, no vídeo ele fala, né, exatamente coisas que eu estava falando sobre a questão de como usar, né, fala um pouco
apresenta alguns exemplos, né, só para tornar um pouco mais visual aquilo que eu estava falando para vocês, tá? Então, seguindo, né, vamos ver sobre a questão da tensão elétrica, né, como medir. Então, quando a gente fala da medição de tensão elétrica pelo multímetro, né, a gente precisa saber da questão da tensão ser alternada ou contínua, né? Questão da tensão contínua a gente encontra em pilhas e baterias, já a tensão alternada é essa tensão que a gente tem nas nossas residências, né? Então, para medir a tensão alternada, a gente altera a escala com a chave seletora, de acordo com as marcações, né? Nós temos que sempre associar a escala ao valor aproximado do que a gente pretende medir, se não usa a escala maior, e aí depois vai reduzindo, tá? Por quê? Porque se o valor for superior à da escala, vai dar problema, né? Não vai mostrar ou pode ocasionar a queima do equipamento. Se o valor for muito menor do que a escala que a gente colocou, bom, então a gente diminui a escala para ter uma maior precisão, né? Porque senão a gente perde precisão, como eu já havia dito. Então, o que a gente faz para fazer esse processo? A gente conecta a ponta de prova preta no borne comum, né? E a vermelha no borne que corresponde à tensão alternada que a gente viu na figura anterior, né? Colocar as pontas de prova na tomada, né? E aí vai ter a informação no visor, tá? Sem nenhum problema, tá? Para medição de resistência, aí já tem uma questão um pouquinho diferente, tá? Para medir a resistência, isso aqui seria para a gente estar fazendo, né, presencialmente, né? Mas vamos supor aí que a gente vai ter um resistor, né, em mãos, né? O resistor é um componente muito utilizado nesses circuitos eletrônicos. Temos a questão do código de cores, né, associado, né, às linhas coloridas, que a gente vê qual é o valor da resistência, né? E aí, a partir desse código, a gente consegue saber qual o valor máximo da resistência que aquele equipamento, aquele dispositivo vai nos prover, né? Então, a gente pode ver a partir disso, ou a gente pode simplesmente fazer a medição através de um multímetro, tá? Então, a gente vai colocar a chave seletora na parte da resistência, né? Podemos colocar num valor maior de resistência e depois vai baixando para não ter nenhum problema, né? As pontas de prova devem estar na seguinte configuração: a ponta de prova preta no comum, né, como no exemplo anterior, e a vermelha, onde a gente pode fazer a medição de resistência elétrica, que a gente tinha falado já anteriormente, né? Naquele caso, seria o último borne vermelho lá. E aí, utilizando as pontas de prova, a gente vai colocar uma em cada extremidade e conferir o valor da resistência na tela. Nesse caso, 1,57K, tá? Que está aparecendo ali no visor, certo? E aí, pelo código de cores, a gente consegue verificar qual o valor deveria apresentar. Se tiver muito fora, né, muito abaixo, significa que o resistor ele já está com algum problema, tá? E a terceira grandeza, né, a questão da corrente elétrica. Tem muita gente, tá? Muita coisa na literatura que não aconselha a utilização do multímetro para medição de corrente, tá? Por quê? Porque a gente precisa fazer a interrupção do circuito, né, e colocar as pontas de prova em série com os demais elementos. E isso não é muito bem visto e muito aconselhado no meio elétrico, tá? Mas como deveria ser feito, né? Então, com o multímetro na escala correta, que é a de corrente elétrica, né? A gente verifica na escala de valores o valor aproximado daquilo que a gente pretende medir. Temos dois bornes que a gente poderia estar colocando, de 10 ampere e o de milimicro, né? E a gente vai escolher o mais adequado, tá?
o borne na ponteira, o borne preto, né? A ponteira preta no borne comum e a vermelha em um dos dois de medição de corrente, tá? Depende do valor. Então, só que a gente precisa fazer essa interrupção do circuito para conseguir fazer essa medição, o que não é aconselhado, tá? Se aconselha, então, a utilização do que a gente chama de alicate de amperímetro, que provavelmente seja o que vocês utilizam, tá? Ele funciona basicamente como funciona o multímetro. A diferença é que eu não preciso interromper o circuito. Eu simplesmente só coloco o alicate em volta, né, daquilo que eu quero medir, e ali mesmo eu tenho como fazer a obtenção do valor da corrente, tá? Então, aqui tem um exemplo do alicate amperímetro, né? Eu vou colocar no meio, né, ali, a fiação, por exemplo, se eu quero medir a corrente que está passando pela minha casa, por exemplo, pela minha tomada, tá? O funcionamento dele é bastante simples, né? Para medir a corrente, eu utilizo aquelas pinças, então, ao invés das pontas de prova, né? E aí, o que a gente faz? A gente coloca os condutores entre as pinças do alicate, né? Naquele meio, e aí, a partir disso, nós temos a geração, então, do fluxo de elétrons, que vai passar pelo cabo. Isso gera um campo magnético ali no meio, que entra em contato com a bobina que está naquelas pinças e induz uma tensão elétrica, e a partir disso, então, a gente vai ter a geração da corrente, e, consequentemente, vai ter a informação da corrente sendo mostrada no display, tá? Então, a gente não vê nada disso acontecer, a gente só coloca e já tem rapidamente o retorno do valor da corrente. Isso acontece em questão de milissegundos. A gente nem tem essa noção de que acontece a geração desse campo, que esse campo induz tensão e que a partir disso nós temos a geração de uma corrente, que é essa corrente que é o valor informado. Mas é muito mais seguro porque eu não tenho que interromper nada, não tenho que parar o circuito, eu não tenho contato com os condutores, eu simplesmente vou lá e coloco o alicate amperímetro em torno daqueles condutores que eu quero fazer a medição, tá? Então, é muito mais aconselhado, tá? Agora a gente vai ter primeiro um vídeo sobre o multímetro analógico, né? Outro sobre digital e um sobre alicate de amperímetro, para a gente encerrar o conteúdo de hoje, né? Falando sobre mais esses três equipamentos aí, basicamente multímetro analógico, digital e o alicate de amperímetro, mas com vídeos para esclarecer algumas coisas acerca deles, tá? Hoje eu vou falar para vocês como utilizar o multímetro analógico. Confira. Primeiramente, eu vou falar das escalas desse multímetro. Em DCV, eu tenho uma escala para medição da tensão da corrente contínua, é a tensão de pilhas e baterias. Nessa eu tenho escala para medição da tensão da corrente alternada, é a tensão de tomadas. Bus, ele apita quando tem uma resistência elétrica baixa, essa é a escala de resistência elétrica. Aqui eu tenho a escala para medição da corrente contínua. Falando agora um pouco sobre o visor, vou falar para vocês as escalas que vocês mais vão utilizar. E essas de baixo, é necessário que você veja o manual do multímetro mostrando informações dessa escala, pois pode mudar de multímetro para multímetro. A primeira faixa é para medição da resistência elétrica. A segunda para medição da tensão da corrente contínua. A terceira e a quarta para medição da tensão da corrente alternada, dependendo da escala que você selecionar. Antes de você utilizar o multímetro, verifique se o ponteiro se encontra na posição de descanso. Ele deve ficar em cima do zero da segunda escala. Se não tiver, você pode utilizar uma chave de fenda e virar esse parafuso lentamente até posicionar o ponteiro. Depois, você vai plugar as ponteiras, de acordo com as informações do multímetro, o preto no count comum, o vermelho no sinal de mais. Agora, vamos verificar as condições de pilha e bateria desse multímetro analógico. A primeira escala que eu vou colocar é de vezes 1 da resistência elétrica. Nessa escala, eu testo a pilha desse multímetro. Vou encostar as duas ponteiras e o multímetro deve chegar a 0. Se ele ultrapassar esse valor, você pode utilizar
esse botão para fazer o ajuste. Ou se ele parar antes do zero, você também pode utilizar ele para fazer o ajuste. Ele deve ficar no zero, na primeira faixa de média resistência elétrica. Se o ponteiro não chegar até zero, mesmo fazendo o ajuste, significa que é necessário trocar as pilhas desse multímetro. Agora, na escala de vezes 10K, eu vou encostar novamente as duas ponteiras, e como ele ultrapassou o valor de zero, eu vou usar esse botão para ajustar até zero, da mesma escala de resistência elétrica. Feito isso, significa que essa bateria está em boas condições. Se ele não chegasse a zero, mesmo fazendo ajuste, é necessário trocar a bateria. Vamos agora utilizar a escala de tensão da corrente contínua. Vou colocar na escala de 2,5 volts. Vai ser a quarta faixa. Você vai pegar o valor e vai dividir por 100. Vou pegar uma pilha e agora eu vou ligar a ponteira preta no polo negativo e a ponteira vermelha no polo positivo. Como o ponteiro parou em 150, dividindo por 100 significa que essa pilha tem 1,5 volts. Agora eu vou utilizar a escala de tensão da corrente alternada. Sempre seleciona uma escala maior do que aquela que você vai fazer a medição. Portanto, eu vou fazer a medição de uma tensão de 127 volts, vou selecionar 250 volts da tensão da corrente alternada. E agora, com esse cabo, que é de computador, já está ligado na rede elétrica, vou colocar as ponteiras. Como ele está mostrando o valor na quarta faixa, ele está mostrando que tem 125 volts. Quando você utilizar essa escala, eu recomendo que você não ultrapasse 15 segundos para evitar que algum componente do multímetro venha queimar. Próxima escala que eu vou utilizar é para a medição da corrente contínua. Vou colocar na maior escala, que é de 0,25 amperes, ou seja, 250 miliamperes. Nessa escala, o multímetro ele atua como uma ponte. Aqui eu tenho uma fonte de celular ligada na tomada, uma ventoinha. O polo positivo da fonte está ligado no positivo dessa ventoinha. Agora o negativo eu separei. Logo, sem encostar as duas pontas, a ventoinha deve girar. Ponteira preta eu vou ligar no polo negativo da fonte e o vermelho no negativo da ventoinha. E como é a quarta faixa, ele está mostrando que é um pouco menos que 50 miliamperes. Lembrando que nunca faça medição da corrente elétrica sem saber, primeiramente, a corrente que pode percorrer no circuito, ou nesse caso aqui, entre uma fonte e uma ventoinha. Se ultrapassar 250 miliamperes e tiver nessa escala, você vai danificar o multímetro. Portanto, conheça primeiro a corrente elétrica. Vou usar agora a escala de resistência elétrica. Antes de utilizar qualquer escala dessa, é necessário que você encoste as duas pontas juntas. E o ponteiro deve chegar até zero. Se não chegar, utilize o botão até ele chegar no zero. Ok. Agora, com esse resistor de 1K ohms, ou seja, 1000 ohms, vou colocar cada ponta em um terminal desse resistor. Ele está mostrando para mim que esse resistor é de 1K ohm. Agora, com esse resistor de 12 ohms, vou colocar novamente cada ponteira em um terminal. E ele está mostrando que tem uma resistência aproximada de 11 ohms. Está correto. Na escala de bus, ele apita quando a resistência elétrica é baixa. Por exemplo, nesse resistor, ele apita porque a resistência é baixa. Nesse outro resistor, ele não apita porque a resistência é muito alta. O mais adequado é você não encostar suas mãos em um resistor quando fazer a medição. Isso que eu fiz no vídeo é apenas para facilitar. Porque se eu tentar colocar aqui na mesa, é um pouco complicado para mim. Mas esse é o melhor jeito de medir a resistência elétrica. Se você gostou desse vídeo, quer retribuir meu trabalho, quer acompanhar meus novos vídeos, Agora, vamos ver o vídeo sobre multímetro digital, tá? Fala, galerinha do canal Ser Eletricista, vamos falar sobre o multímetro. E justamente sobre esse carinha, que a grande maioria dos eletricistas conhece, porque geralmente é o primeiro multímetro que a gente compra na nossa carreira. Fique comigo. Galera, eu fico muito feliz porque a gente tem ganhado bastante presente. E eu ganhei esse multímetro. Quero agradecer ao Maicon, aqui de Joinville. Grande parte dos eletricistas, quando inicia a carreira, inicia com esse carinha. Por quê? Porque é barato. A gente não tem tanta segurança no início da carreira, não quer pegar um multímetro melhor. Parte para esse aqui que tem um valor bem baixinho. E eu quero dizer para vocês que esse carinha aqui ele tem bastante funções, apesar de parecer ser bem simples. Você consegue fazer muita coisa com ele.
um dos cuidados que a gente tem que ter com ele é sempre nessa questão do disco seletor. Por quê? Porque, diferente do outro modelo, que eu já fiz um vídeo sobre ele, que é o multímetro com alicate amperímetro, estou deixando ele na descrição para vocês, esse aqui ele tem um lado só. Né? Você jogou aqui é o 750, aqui não tem nada a ver, ele tem até uma setinha aqui, ó. Então, o outro não, o outro se está aqui 750, aqui também é. Esse aqui não, ele faz uma escala inteira, então a gente tem que tomar todo cuidado. Mas ele faz os mesmos testes, aqui é desligado, aqui era para medir tensão contínua, né? DC significa tensão contínua em volts, né? Então, o que eu vou fazer? Eu quero medir até 20 volts em tensão contínua. Eu vou estar aqui no 20. Vou pegar uma pilhazinha. Na questão da tensão contínua, sempre o negativo é o preto e o positivo é o vermelho. Tá? Então, tá aqui, eu estou segurando positivo e negativo. Essa pilha aqui, ela tá boa, tá? Ela tá dando 1,61 volts, tá? Até a boca, carregadinha. Aí o pessoal pergunta, tá, se eu medir ao contrário, vai queimar? Não vai queimar. A diferença é que ele vai mostrar um menos, simplesmente. Tá ali, ó, tá dando a mesma tensão, só que está mostrando um menos. A pilha, obviamente, está descarregando e ele está mostrando o nosso menos, né? Olha, ó. Essa é a diferença, olha lá. Então é o seguinte, galera, só isso, mais nada, né? O pessoal tem dito muito aí, positivo e negativo na elétrica. Não, elétrica é fase neutra. Na eletrônica é chamado positivo e negativo. Então a gente já sabe que essa escalinha iniciando daqui é para medir tensão contínua. Aqui é desligado e aqui é tensão alternada. Uma dica, gente, esqueça esse 200. Aí você vai dizer, pô, mas a minha região é 110. Mas esqueça o 200, porque se um dia você for medir o 220, se tiver com ele aqui, você provavelmente irá queimar o aparelho. Então, jogue em 750 sempre, para a gente fazer a medição de tensão alternada. Com o meu amiguinho aqui na tomada, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma ponta de prova em cada lado. Aqui, ó. Aí o cara pergunta, tá, se eu inverter vai dar problema? Não vai dar nada. Isso aqui é tensão alternada, né? O nosso aparelho não tem polaridade aqui, ó. Mesma coisa, entendeu? Então já aprendemos que essa é tensão contínua, desliga, tensão alternada. Aqui é para medir corrente. Só que as escalas são mínimas, então esqueça isso aqui. Aqui também é para medir corrente. Aí você tem que tirar esse conectorzinho banana e colocar aqui. Mas esqueça, porque esse cara é muito pequeno. Tá? Então esqueça a questão de corrente nesse multímetro. Nós temos aqui também a nossa escala de resistor. Tá? Essa escala aqui são de resistores. Tá vendo aqui os numerozinhos para medir resistência. Eu vou vir aqui, ó, em 20K. Porque eu tenho um resistor, esse resistorzinho aqui, ó, ele é de 1K. Então, eu vou medir. Tá dando ali, ó, mais ou menos 1K. Uma ponta de prova em cada lado. Estão vendo, ó. Tem polaridade? Não tem polaridade. Vai da mesma medida, ó. Tá vendo? Então, a gente já sabe. Tensão contínua, alternada, corrente. Esse plugzinho aqui vai para cá para medir corrente também. Aqui é resistores. Isso aqui tem um plug especial para conectar, para poder medir transistor, né, de NPN e PNP. Então, a gente não vai usar. Isso aqui é usado muito em eletrônica. Aí nós temos aqui para medir diodo, mas muitos também não vão usar. E aqui é para medir os nossos transistores, ou seja, você vai colocar nessa escala, olha só o desenhozinho, para aqui, ative o conectorzinho para transistores. E aqui para medir diodo. Aí você pergunta, tá, mas você ensinou como medir continuidade naquele seu outro multímetro, isso como é que faz? Vou dar uma dica para vocês. Ó, vocês vão colocar aqui, pode ser em 20K. Vocês podem perceber que em 20K está o número 1, tá? Isso aqui é um cabo elétrico, correto? Beleza.
Eu quero medir se esse cabo está quebrado ou não. É continuidade. Uma ponta de prova num lado, não existe polaridade. Olha o que vai acontecer a hora que eu encostar a outra ponta de prova. Ele chega praticamente a zero. Se eu soltar, o que acontece se soltar? Vai para 1. Então, se você encostar ele sair do 1 dando qualquer tipo de número, ele está dando continuidade, ó. Entendeu? O cabo não está partido. Está partido simulando, né? E não está partido. Então, esse carinha só não dá para medir corrente, tá? Aí você tem que ter um alicate amperímetro. Mas o resto, ele faz praticamente todas as medições que o outro faz. A diferença é que se você errar, não vai ter uma perda tão grande financeira. Espero que tenham gostado do vídeo simples. Um abraço, seu amigo Ricardo, do canal CLT. Por fim, o último vídeo, tá, pessoal? Que fala sobre alicate de amperímetro. Muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Intenção. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre um dos instrumentos de medição mais importantes aí para o profissional da área de elétrica, tá bom? Ou eletroeletrônica, que é o amperímetro. Alicate amperímetro, para ser mais exato, né? Mas antes de mais nada, para você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva no canal, ative ali também o sininho de notificações e também, obviamente, dê um like no nosso vídeo de hoje. E no final, eu quero que você deixe um comentário aqui falando sobre o que você achou. Bom, meu nome é Everton Moraes, aqui da Sala da Elétrica, e a intenção nossa é mostrar para você qual é a aplicação do alicate amperímetro e o que você tem que se atentar na hora de usar ele, tudo bem? Eu trouxe aqui dois modelos, né? Um Minipa e um Flux. E a primeira coisa que eu sempre vou bater na tecla aqui com você é a questão da segurança, correto? Então, olha só, ambos, eu pedi para o Rafael dar um close aqui, né? Vamos ver se consegue deixar bem legal. Ambos têm aqui a categoria 3 e 4 aqui está especificado no fluxo, né? Vamos considerar que a categoria 3 para 600 volts de transient. Depois que você entender a categoria, você vai no nosso vídeo que vai estar na nossa descrição aqui, tá bom? Mas é importante que você se atente à categoria, porque a categoria define a aplicação desse dispositivo. Da mesma maneira, esse Minipa aqui, ó, ele também tem a categoria, que é a categoria 3, tudo bem? Também para 600 volts de transientes. Legal, então, sabendo disso, conhecendo aqui qual é a categoria do seu multímetro, vamos para a aplicação como um todo. O alicate amperímetro ele tem como objetivo medir a corrente elétrica de um circuito. Mas tem um detalhe, ele vai ser utilizado, ou seja, eu vou conseguir fazer a medição com o alicate amperímetro somente de corrente naquela corrente alternada. Por quê? Porque o funcionamento dele se baseia no fluxo magnético. Ou seja, quando eu pego um cabo, vamos pegar aqui um exemplo aqui, quando eu pego um cabo que é assim, e passo pelo alicate, pelas garras do meu alicate amperímetro, o que eu estou fazendo é, o fluxo magnético desse condutor, desse cabo, ele passa aqui dentro, induz essa parte que é metálica, e você vai observar aqui, ó, mostra aí, Rafael. É um metal que tem aqui, né? Umas capas de um metal semicondutor, né? Um metal grosso, que a gente faz liga de silício. E aí, com um cabo aqui dentro, um fluxo magnético, ele induz uma corrente elétrica nessa parte aqui, que é o alicate, e aqui dentro do nosso dispositivo ele faz a medição com base nessa indução feita na garra, tudo bem? Ou seja, não tem como fazer a medição em corrente contínua, porque o fluxo magnético em corrente contínua não é variável, né? Não oscila. Eu preciso que exista essa oscilação para que eu gere, por sua vez, na minha garra do alicate, essa corrente induzida. Bom, você entendeu aí, né? Agora, como que eu devo utilizá-lo corretamente? Claro, você vai observar que tanto no meu fluxo quanto no meu Minipa, que eu tenho aqui tanto a medição de corrente elétrica, por exemplo, aqui no meu Minipa, eu tenho a medição de corrente que pode ser de 20 a 1000 amperes, tudo bem? Aqui no meu fluxo, eu tenho uma única escala aqui, ó, de corrente alternada. Então, ele faz o ajuste automático da escala para você. No caso do Minipa, não, eu teria que ajustar manualmente. Conhecendo a corrente que eu preciso fazer a medição, ou o dispositivo que eu vou fazer a medição, basta eu envolver o cabo com o meu alicate. Vamos ver na prática isso como funciona? Eu vou pegar aqui meu motor elétrico e vou ligar ele, entendeu? Mas antes, obviamente, eu vou colocar o meu óculos aqui, para que a gente garanta aqui uma segurança, tudo bem? Então, eu vou ligar aqui no motor, ó.
Ligado, o que eu preciso fazer aqui, então? Eu vou pegar aqui, por exemplo, vou escolher um dos condutores, né? E vou envolver o meu condutor com o alicate ao perímetro. E ele já está posicionado na corrente alternada e me mostrando aqui o valor de 2,1 ampere. Da mesma maneira, eu posso pegar o outro aqui, o milipa também, e fazer a mesma coisa. Ó. Vou envolver aqui, só para vocês verem aqui a medição. Um pouquinho na escala de 20 amperes para ficar mais nítida a medição para mim. Eu tenho uma pequena diferença aqui, uma variação, porque nesse momento o milipa está com uma resolução melhor do que o fluxo, ou seja, eu consigo ter uma precisão maior na leitura. Mas basicamente os dois estão indicando o mesmo valor. Ou seja, eu consigo fazer aqui a minha medição de corrente. Bom, deixa eu desligar aqui rapidinho para não ficar esse barulho no ouvido de vocês, né? Agora, imagine o seguinte, esse alicate ao perímetro ele ainda pode ser utilizado também para outras unidades medidas. Tanto aqui embaixo do fluxo, eu tenho aqui onde eu posso pôr as pontas de prova, e esse outro, no milipa aqui, eu tenho aqui as pontas de prova que podem ser colocadas nesse local. E aí vocês vão utilizar o mesmo conceito que nós falamos no vídeo anterior sobre o multímetro para realizar as medições. Tudo bem? Bom, basicamente, esse é o alicate ao perímetro. Ele é quem vai te ajudar no dia a dia para medir corrente alternada. Aliás, com o alicate ao perímetro, vai ser muito mais seguro você realizar as medições de corrente alternada ao conselho que você tem em onda. Tudo bem? Basicamente, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Estou esperando aqui o seu curtir aqui no nosso vídeo. Certo, pessoal, eu tentei, já que a gente não tem a possibilidade do online, né, de utilizar e ver na prática o funcionamento desses equipamentos, eu tentei, através desses vídeos, trazer um pouquinho para vocês disso, tá, dessa utilização, tá? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês nessa aula. Tá? A nossa lista de exercício, ela segue. Deixa eu abrir ela aqui para mostrar para vocês, tá? Então, a partir da aula de hoje, né, nós temos a questão da... Deixa eu compartilhar aqui a lista. Então, na aula de ontem, nós vimos que nós poderíamos resolver a questão 8, né? E hoje nós conseguimos, então, com essa aula, resolver as questões 9 e 10. Certo, pessoal? Lembrando só, né, que a aula de amanhã, quarta-feira, também será nessa metodologia, tá? E em breve eu estarei disponibilizando também o vídeo da aula de amanhã. Dúvidas quanto à aula, quanto aos exercícios, podem mandar pelo Rafael, né, no WhatsApp ou no e-mail que ele passou para vocês, mas no final da aula de quinta-feira, nós podemos também estar tirando alguma dúvida que tenha ficado, certo? Tenham uma boa noite, tá? E a gente se vê, então, no vídeo de amanhã e na aula presencial na quinta-feira.